espero que todos estejam bem. Bom dia, vamos para mais um dia na Palavra do Senhor, vamos para mais um dia juntamente com Deus, com o Papai e com o Espírito Santo para nos alimentarmos da Palavra de Deus. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Pai, que seja mais um momento contigo, Pai. Senhor, eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, Senhor, nos ensinando, Pai, no aprofundamento e em conhecimento da Tua Palavra, nesse pão diário, Senhor, que todos os dias estamos aqui colhendo, que todos os dias estamos aqui nos alimentando, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar esse momento a Ti, que todo barulho à nossa volta, Pai, que venha tirar a nossa concentração, que venha cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Que esse momento seja um momento, Pai, aonde o Teu Espírito, o Espírito Santo possa vir falar aos nossos corações, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a minha vida no Teu altar e nas Tuas mãos, entrego a vida de todos nós aqui, Pai, no Teu altar e nas Tuas mãos, Senhor, e que seja feita a Tua vontade sobre nós. Gente, primeiramente eu quero pedir desculpas novamente se vocês escutaram algum barulho, tá, que, enfim, que não seja a palavra de Deus, mas como vocês podem ver, eu não tô na minha casa, tá, eu tô em outro local, mas a palavra tem que ser dita, e nós vamos aqui para poder nos alimentar, tá bom? Então, perdão de antemão sobre os barulhos que tem por trás. Deus me deu uma palavra aqui em Mateus 15, que nós estamos hoje, que fala assim, no versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que as pessoas fiquem puras. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Gente, o que é o capítulo 15, né, de Mateus? O capítulo 15 de Mateus fala sobre os fariseus, tá? Essa parte aqui do coração impuro é justamente ele explicando sobre os fariseus, porque os fariseus estavam o confrontando, que ele estava comendo com as mãos sujas, então ele estava explicando justamente isso. O sujo não é a mão que está suja para comer, mas sim o coração que está impuro, que profere palavras ruins, entende? E também fala sobre o milagre a caminho de um milagre, ele encontrou uma moça da Cananeia, isso, que ela estava implorando para ele curar a filha dela, porque estava endemoniada. Mas a princípio, Jesus veio para curar somente os judeus. Então ele fala isso, que ele veio para curar as ovelhas de Israel, né? Só que devido à fé dela, né, que eles falam que as migalhas até os cachorros comem, devido à fé dela, ela foi curada, né, pelo caminho, tá? Então, e também ele curou muita gente no percurso, tá bom? Então, sempre que eu falo pra vocês, pega o devocional, tá? Pega a Bíblia lá, a sua Bíblia, seja ela no celular, seja ela física, tá? Abre no capítulo 15, sempre medita, tá? O capítulo que você tá escutando o devocional, você vai lá no seu particular e medita você, tá bom? Para vocês verem Deus falando com vocês e vocês entenderem a história na íntegra, tá? Porque o interessante do Evangelho é justamente isso, gente. O Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam a história de Jesus Cristo. Então, se você quiser conhecer Jesus Cristo na íntegra, como foi as histórias deles, os milagres deles, os feitios dele, como ele nasceu, como ele morreu, o percurso todo da vida dele está nos Evangelhos. Tá? Então, seria interessante você tirar um tempo para você e você começar a ler e fazer disso um hábito, tá? Para você entender a história de Jesus e do que é feito, não só por mim, que é falado, que é ministrado, mas também por outras pessoas. Quando você for a um local, você ter noção do que a pessoa está falando. É mais interessante do que apenas você escutar como uma história. Você vai ver que realmente aconteceu, que realmente é real e que tudo que aquela pessoa está falando ali, ela realmente está tendo coerência com o que está na Bíblia, tá bom? É uma forma também de você não ser enganado, tá bom? Então, como eu falei, Deus falou comigo aqui nesse versículo, falando sobre o que a boca fala, o que o coração está cheio.
e que muitas das vezes eu uso nas pregações, então a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Aqui. A verdade, Deus está puxando a nossa orelha aqui, né? Porque ele pergunta pra gente, como anda o seu coração hoje? Como tá o seu coração? Você sabe que o coração na Bíblia é os nossos pensamentos. Por quê? Primeiro a gente pensa para depois a gente ter a ação, para depois a gente falar. Vamos dar um exemplo aqui. Você está gostando de uma pessoa, tá? Primeiro você gera um sentimento ali, né? Você olha para a pessoa, você tem uma atração pela pessoa, você gera um sentimento por ela. Só que até para você olhar e para você gerar o sentimento, primeiro você tem que pensar, né? Você pensa e fala assim, opa, aquela pessoa é interessante, aquela pessoa me atrai. Então, de um certo modo, você já está pensando, tá? Então, o coração na Bíblia, quando ele se refere ao coração, é o seu pensamento, o que você está pensando. Porque dos pensamentos vem a fala e da fala vem uma ação, entende? Então, antes da gente verbalizar algo, antes da gente agir, a gente sempre pensa. Então, por isso que Deus sempre confronta na palavra, né? A boca fala do que o coração está cheio. Isso serve tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, porque a partir do momento que você verbaliza, a palavra sai, o que você está pensando sai. E conforme tiver você aqui dentro, conforme o que você tiver dentro de você, você vai proferir. Você pode proferir palavras de maldição, como você pode proferir palavras de bênção, né? E quando você está cheio de raiva, de ira, de rancor, de ódio, quando você está cheio de... Como que eu vou explicar? Quando você está cheio de coisas ruins dentro de você, a tendência do ser humano é machucar, a tendência do ser humano é ferir, tá? Mesmo que você acha que isso é normal, tá? Porque você está tão acostumado a falar, você está tão acostumado a agir da forma que você age, que você acha que essa forma que você está agindo é uma forma normal, é uma forma comum, mas não é, entende? A gente precisa entender que tudo que a gente fala, a gente pode agredir a outra pessoa. Então, por isso que é preferível e plausível que você pense antes de falar, que não age na impulsividade, que uma vez que você fala, uma vez que você verbaliza o que você está pensando, você pode vir a machucar alguém. Saiba que você que faça isso, Deus vai cobrar de você na mesma intensidade que você está jogando, você está vomitando em cima da outra pessoa, tá? Porque Ele é justo, não é porque você profere da fé, não é porque você é um cristão, não é porque você vai à igreja, não é porque você, enfim, se diz conhecedor da palavra, que Deus não vai cobrar de você, porque você é tão ser humano quanto a pessoa que está escutando, entende? Então a pessoa vai ser ferida pelo que você está falando, né? E você automaticamente que está lançando, você também vai ser cobrado por isso, tá? Então é importante você frear, falar assim, não, peraí, se eu falar isso, vou ter essa consequência aqui. Então eu não vou falar porque eu também vou pagar por isso, entende? Então pensa antes de falar, tá? E aquelas pessoas que geralmente são mais amáveis, geralmente são mais cautelosas, tá? Continua assim, você tá no caminho certo. E uma coisa que a gente tem que saber é, gente, quanto mais a gente se encher da palavra de Deus, quanto mais a gente procurar Deus, quanto mais a gente querê-lo na nossa vida, mais amável a gente vai estar com o próximo, tá? Porque não tem como você seguir a Cristo, não tem como você falar da palavra, não tem como você vivenciar o que Deus diz na palavra, na Bíblia, e você não ser transformado por Ele, tá? A tendência do ser humano que aceitaram Jesus e reconheceram Jesus como único Senhor e Salvador é o Espírito Santo vir transformar a tua vida a partir do momento que você deixa, tá? Porque você pode aceitar Jesus, mas você não pode ser transformado pelo Espírito Santo, porque ele não habita em um lugar sujo. Aí são aquelas pessoas que vão à igreja, que congregam na igreja, que dizem estar na igreja, dizem ser de Jesus, porém o coração está longe, tá? E o Espírito Santo não habita em um lugar sujo. Não adianta insistir, não adianta falar para o mundo que
que você é um cristão bom se você não permite do Espírito Santo mexer em você, entende? O Espírito Santo é primordial na reconstrução da sua vida. Então, e como ele não habita em lugar sujo, o que é habitar em lugar sujo, gente? É você continuar fazendo as práticas que você fazia antes. Por que você diz que tem Jesus na sua vida? Por que você diz que proferem da fé? Porém, você continua sendo uma pessoa ríspida, você continua sendo uma pessoa má, uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, entende? Então, a partir do momento que você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, você abriu a porta. Porém, para o Espírito Santo passar por essa porta que é o seu coração, você precisa deixar ele entrar. Você precisa permitir que ele te limpe, que ele te trate, que ele te transforme, entende? Porque aí você vai começar a proferir palavras de bênção, você vai começar a se incomodar com a forma que você era antes, sabe? Você vai falar assim, nossa, eu era assim, nossa, eu falava isso, nossa, eu agia dessa forma com você, você vai começar a se incomodar. Quando você começa a se incomodar, já é o Espírito Santo trabalhando dentro de você, mostrando pra ti que você estava errado, mostrando pra ti que existe uma luz no fim do túnel, que você possa vir a ser transformado, tá bom, gente? É muito importante a gente vigiar o que a gente fala, é muito importante a gente querer o bem do próximo, tá? Porque assim você consegue viver em sociedade, assim você consegue viver em harmonia, assim você consegue viver união, assim você em vez de afastar as pessoas de perto de você, você vai atrair as pessoas, porque as pessoas vão ver que você mudou, que o seu modo tá diferente, que você é uma pessoa, ué, o que houve com ele, o que houve com ela tá transformada, ela tá mudado. Então a pessoa vai ter a curiosidade de querer saber como você tá, e automaticamente ali, através da sua vida, que você, quando reconhece Jesus e deixa o Espírito Santo te transformar, você passa a ser um testemunho vivo que Jesus transforma pessoas, que Jesus muda vidas, entende? Então você vai ser uma referência e as pessoas vão vir a te procurar mais, tá? Então, se antes você era uma pessoa que ficava mais isolada, uma pessoa que ficava mais na tua, que não tinha mais amigos, a partir do momento que Jesus e o Espírito Santo entram em você permitindo isso, você vai ser uma pessoa descolada, vamos colocar assim, você vai ter mais amizades, você vai ter mais frequências na tua vida, porque as pessoas vão se interessar por quem você é naquele momento da transformação, porque a luz que está em você, que é o Espírito Santo, ela vai atrair as pessoas, entende? Então as pessoas vão vir atrás de você querendo saber o que houve. O que houve com fulano? O que houve com fulana? Poxa, ela mudou, ele mudou. Ela tá mais amável. Antes ela era mais estúpida, era mais rígida, era mais grossa. Até a forma dela falar mudou, entende, gente? Então, ter Jesus na nossa vida é apenas ganho, não tem perda. Ter Jesus na nossa vida é multiplicação, nunca será divisão, tá? Então, vigia o que você fala. Começa uma coisa que eu aprendi no decorrer do meu processo com Deus, do minha transformação com Ele. Uma vez eu escutei, eu não sei onde eu escutei isso, só que eu passei a me atentar a isso depois que eu escutei. Começa a perceber, começa a escutar o que você fala. Porque nós, seres humanos, temos por tendência a falar, né? A gente fala porque é algo normal nosso falarmos. Mas começa a prestar atenção no que você está falando e na forma que você está falando. Talvez isso já comece a chamar a tua atenção. Você já começa a ver assim, nossa, eu estou falando isso, eu falo dessa forma, eu falo desse jeito, entende? Então, a partir do momento que você mesmo se confronta e você mesmo se vigia e você mesmo consegue entender que aquilo que está saindo da tua boca está ferindo o outro, você passa a se colocar no lugar do outro e ver que o que você está fazendo está ferindo, o que você está fazendo está machucando. Será que você ia gostar de receber e ser tratada da forma como você trata o outro? Entende? Então, é todo um exercício, gente. É todo você querer se disponibilizar em querer ver e aprender e se preocupar com o outro, tá bom? A partir do momento que você fizer disso um hábito, você vai ver que
muita coisa na sua vida vai mudar, muita coisa à sua volta vai mudar, tá bom? Não só a forma como você se posiciona perante as pessoas, mas como as pessoas tratam você, tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Eu espero que Deus venha entrar no teu coração, fazer morada, ser transformado, se te transforme por completo, tá? E que você venha cada vez mais a depender dele, que você venha cada vez mais a querer intimidade com ele, que você venha cada vez mais a querer tê-lo na tua vida. Quando você conseguir começar a experimentar, nem que seja assim 1% do amor que ele tem por você e do que ele pode fazer em você e através de você, você vai se perguntar por que você perdeu tanto tempo com coisas fúteis, tá bom? Então vamos fazer uma oração aqui, fechar esse momento? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Senhor, obrigada, Paizinho. Paizinho, obrigada pelo pão diário de todos os dias. Obrigada, Jesus, por nos ensinar o caminho que devemos andar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar esse momento a Ti. Eu quero entregar, Pai, cada vida aqui que está assistindo nas Tuas mãos, Senhor. Que elas venham ter o coração transformado por Ti, que elas venham ter o coração moldado, lapidado, Pai. Que elas venham querer, Senhor, a Tua presença, Pai. Que elas venham entender, Pai, que não existe outro caminho, mas que somente Jesus é o caminho, que é a porta que abre para a eternidade, que é a porta que abre para o amor e que o Espírito Santo que transforma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a minha vida e a vida de todos nós nas Tuas mãos, Senhor, e que seja feita a Sua vontade sobre nós. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham uma excelente segunda-feira. Que Deus venha abençoar ricamente e abundantemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.